never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I... E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do tema Matéria e Energia, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a luz, tá? As cores da luz. A habilidade. Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser transformadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. Então, para começo de conversa, a gente tem que saber como que a gente enxerga as coisas. Nós podemos enxergar por conta de dois fatores. Primeiro, você ter o olho, né, óbvio, e o segundo é ter uma luz iluminando o objeto, tudo bem? E as cores dos objetos que nós enxergamos depende muito da luz que o ilumina, tá? Por que vemos diferentes cores? Quais são as condições necessárias para a ocorrência do arco-íris? Em que situações cotidianas vocês já observaram fatos semelhantes ao arco-íris? Quais cores podem ser identificados na formação de um arco-íris? Bom, então se você já pôde observar um arco-íris alguma vez na sua vida, você já viu que ele é formado por algumas cores, né? Vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. Essas 7 cores, elas se originam pela decomposição da luz branca. Então, quando a luz do sol passa através das gotículas de água da chuva, essa luz branca ela se decompõe, formando várias faixas de luzes. Então, é por isso que você consegue enxergar todas essas 7 cores, tudo bem? Então, vou mostrar um vídeo para vocês de uma experiência. É um experimento bem simples, tá? Que você pode fazer Pode fazer aí na sua casa. É só pegar se você tiver um CD, um DVD velho, tá? E aí você consegue decompor a luz aí na sua casa. Vamos dar uma olhadinha comigo? Para realizar o seguinte experimento, utilizaremos um DVD. Primeiro, divido o DVD em 2 camadas. Utilizaremos apenas esta parte. Vou usar essa parte mais transparente, tá? Usando uma fita isolante, retire toda a tinta metálica. Quando tiver só aquele plástico transparente, é só acender uma vela ou apontar para alguma outra fonte de luz branca e você vai conseguir decompor essa luz. Olha que interessante, as 7 cores do arco-íris você consegue ver, né, através da observação desse experimento. Então ficou claro através desse experimento que a luz branca realmente ela é formada por várias cores, tá? Aí quando você observa os objetos coloridos, parte da luz que ilumina esse objeto é absorvida e outras luzes são refletidas. Então, dependendo da cor desse objeto, ele vai indicar as luzes que ele vai absorver e as luzes que ele vai refletir, tá? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Então, ó, por que a partir de uma luz branca, diferentes cores surgiram? Então, nós temos aí o desenho de um arco-íris, né? E aqui do lado tem representando um prisma, a luz branca, e essa luz branca sendo separada nas cores do arco-íris. Então, as cores dos corpos. Quais fatores podem influenciar a percepção que temos das cores de um objeto? De que modo a cor da luz pode alterar a percepção visual que temos da cor de um corpo? Então, esse próximo experimento eu fiz aqui em casa, foi o meu filho. A gente iluminou os brinquedos dele com uma luz vermelha. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou? Quando a gente ilumina esses brinquedos com a luz branca, você pode observar o Hulk verde, né? O cubo mágico com todas as suas cores. Perceba aí que na mão do Hulk, no braço do Hulk, tem até uma bolinha azul, tá? Agora, quando a gente ilumina isso com uma luz vermelha, olha o que acontece. Acende a luz.
Pronto, olha. Aquele Hulk verde, aquela bolinha azul, né? Que eram cores... dava para enxergar com bastante facilidade. Agora, sendo iluminado com a luz vermelha, a gente pode perceber que todos eles ficaram pretos, tá? O que acontece? Para a gente enxergar um objeto verde, a luz que ilumina esse objeto tem que ter a cor verde. Então, quando você ilumina um objeto verde com uma luz branca, ela vai absorver todas as cores e vai refletir a luz verde. Quando eu iluminei o Hulk, né, verde com uma luz vermelha, como essa luz vermelha não tinha raios, vamos dizer assim, raios da cor verde, raios luminosos da cor verde, ela só absorveu. Então, quando ela absorve, sempre que um objeto absorve as cores, a gente enxerga como preto, tá? É por isso que o Hulk verde acabou ficando preto quando ele foi iluminado pela luz vermelha. E aí a gente tem os tipos de objetos. Ó. Nós temos um objeto... Os objetos eles podem ser transparentes. O que é um objeto transparente? Quando a luz atravessa com facilidade. Ele pode ser um objeto translúcido, quando a luz atravessa parcialmente. E ele pode ser um objeto opaco. No caso do objeto opaco, a luz não consegue atravessar esse objeto. É esse tipo de objeto que eu estou falando quando referente às cores, tá? E aí, sobre as luzes, a gente pode pensar nas fontes, tá? Então, tem a fonte primária. O que seria isso? São os objetos que emitem luz própria. O fogo, um celular, o sol, uma estrela, tá? Fontes secundárias são os objetos opacos, né? Que refletem a luz. Então, quando você observa, por exemplo, uma parede pintada de verde, é um objeto opaco, a luz não atravessa ele, e aí ele vai refletir parte da luz que tá chegando nele. Então, se você está iluminando essa parede, vamos supor, a parede do seu quintal, o sol está iluminando essa parede, o sol tem a luz branca. Parte dessa luz vai ser absorvida pela parede e uma pequena parcela dessa luz vai ser refletida para os seus olhos. É por isso que você vai enxergar na cor verde, tá? Então, a cor que você enxerga o objeto, ela nada mais é que a reflexão da luz que iluminou esse objeto. No próximo slide, quando falamos de cores, é preciso distinguir entre a cor luz e a cor pigmento. A cor luz ou cor energia é toda a cor formada pela emissão direta de luz. Já a cor pigmento é a cor refletida por um objeto, isso é, a cor que o olho humano percebe. No grupo cor-luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul. É o sistema RGB, Red, Green e Blue, né? Vermelho, verde e azul. A combinação dessas três cores gera o branco e a ausência da cor luz, o preto. Então, quando um objeto ele não está refletindo nenhuma luz, ou ele está absorvendo todas as luzes, a gente só pode enxergar preto, tudo bem? É por isso que quando você utiliza uma camiseta branca, a tendência dessa camiseta branca é ser mais fresca, porque ela vai refletir todas as luzes, tá? Agora, quando você utiliza uma camiseta preta, ela vai ser uma camiseta mais quente, porque ela vai absorver todas as luzes. Inclusive, aquela luz que a gente já falou nas outras aulas, que a gente não enxerga, a luz infravermelho, tá? O infravermelho, ele é o calor. Então, quando absorve o infravermelho, absorve essa luz invisível aos nossos olhos, a gente sente mais calor. É por isso que tem essa relação aí com a roupa que a gente veste, tá? No grupo cor-pigmento, historicamente, as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Como Leonardo da Vinci estabeleceu em sua teoria das cores. Durante séculos, artistas utilizaram e continuaram usando essas cores primárias para formar a extensa paleta empregada em suas obras. Sabe-se hoje que o sistema RYB é cientificamente incorreto. Então, antigamente pensava-se que as cores primárias, cor pigmento, né, primárias eram o verde, o amarelo e o azul. Hoje a gente sabe
que, na verdade, as cores primárias que conseguem formar mais tipos de cor, né, é o ciano, o magenta e o amarelo. São as cores que a gente encontra nos cartuchos de impressora, né? Não sei se você já trocou algum cartucho de impressora. O cartucho colorido ele tem exatamente essas cores, tá? Atualmente, o padrão CMYK é o mais utilizado para misturas de pigmentos. Neste padrão, as cores primárias são ciano, magenta e amarelo. A elas se junta o preto, que serve para dar o contraste. Com apenas essas 4 cores, uma impressora é capaz de criar qualquer tonalidade. Nesse padrão, a mistura é feita de forma subtrativa, pois conforme adicionamos pigmentos, uma quantidade menor de cores é refletida. Então, essas... Voltando aí a falar um pouquinho sobre os objetos opacos, tá? Esses objetos podem absorver ou refletir a luz, dependendo de sua pigmentação e da luz que o ilumina. Os objetos pretos absorvem todas as cores de luz, portanto, sempre enxergaremos preto. Tanto faz você iluminar um objeto preto com uma luz branca, azul, vermelha, amarela, qualquer cor que você iluminar um objeto preto, ele sempre vai absorver, tá? Põe isso na cabeça. Quando absorve, você não enxerga. Você só vai enxergar se refletir a cor, tá? Se ele absorver, significa que vai ficar preto, você não vai enxergar nada. Objetos brancos refletem todas as cores de luz, portanto, sempre o enxergaremos na cor da luz que o ilumina. Tá, então imagina um papel branco, se você iluminar esse objeto com a luz branca, ele reflete tudo, você continua enxergando ele branco. Se você iluminar esse papel com uma luz vermelha, você vai enxergar vermelho, porque ele vai refletir o vermelho. Então, independentemente da cor que você iluminar o objeto branco, ele vai refletir essa luz, tá? Então, você vai enxergar o objeto branco sempre na cor da luz que o ilumina. Objetos de outras cores iluminados por uma luz monocromática ficarão pretos se sua pigmentação for diferente. Agora, se a sua pigmentação for igual à luz que o ilumina, ele ficará dessa cor. Então, por exemplo, quando você ilumina uma planta verde, tá? Uma árvore, né? Um capim, ou sei lá, um jardim, com uma lâmpada verde, essa planta, que é verde, ela vai continuar sendo percebida como verde, porque o verde é a cor que ela reflete. Agora, se você iluminar com outras cores, ela vai absorver essa onda, essa faixa de luz, tá? Isso é tão interessante, não sei se vocês sabem, mas as plantas, né, elas fazem fotossíntese, é óbvio, mas ela não tem a mesma eficiência de fotossíntese em cores diferentes. Então, se você iluminar uma planta com uma luz verde, a taxa de fotossíntese dela vai ser muito pequena, porque ela vai refletir essa energia, ela não vai absorver, então ela não consegue produzir muita glicose, tá? Agora, se você iluminar, por exemplo, uma planta, em comparação, se você iluminar uma planta com uma luz vermelha, como o vermelho ela absorve muito, então a taxa de fotossíntese dessa planta vai ser muito grande, tá? Esse desenho dá para entender direitinho o que eu estou falando. Lembra que eu disse que a luz branca é formada por várias cores? Então imagina aí se a gente pudesse enxergar a luz branca já decomposta, né? Então no primeiro desenho tem uma placa azul, todas essas cores estão chegando aí nessa placa azul, ou seja, essa placa azul está sendo iluminada por uma luz branca, e a única cor que está sendo refletida é o azul, e as outras estão sendo absorvidas. Então nós enxergamos a placa como azul porque é a cor de luz que ela reflete. Olha aí a placa amarela, a mesma coisa, todas as ondas de luz chegam até a placa amarela, e a única que é refletida é o feixe de luz amarelo, tá? E quando a gente ilumina um objeto branco, todas as faixas de luz que chegam nesse objeto é refletida para o nosso olho. É por isso que nós continuamos enxergando ele como branco. Pessoal, esse é o finalzinho da nossa aula. Não se esqueça de preencher o formulário que está aqui embaixo, tá? Coloque seu nome,
a sala que você está para facilitar o nosso trabalho aí. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Além do... Em que situações cotidianas pra gente... O que acontece? O que acontece? Para a gente enxergar um objeto verde, se for um objeto branco, ele vai refletir qualquer tipo de luz, porque